TPK. TPK nunca vai. Não vou falar nunca, né? Nunca direi nunca, mas praticamente nunca será um fim glorioso de uma aventura. Ele nunca vai ser o ápice, ele nunca vai ser o clímax de uma história, porque na grande parte das vezes ele acontece por dois motivos: ou por uma falha no planejamento do mestre, ou por uma falha no planejamento do grupo. Seja porque o mestre não planejou direito o nível de dificuldade, foi ludibriado pelo livro dos monstros do D&D, né? Que fala que o nível de desafio é um e a condição é outro. Ou porque os jogadores têm uma estratégia ruim. Muitas vezes tem grupos que os jogadores dependem muito, os personagens dependem muito de um personagem só. Tem aquele tanque que ele é o fodão, ele é o cara que segura tudo, e se ele cai, o resto todo mundo é canhão de vidro, todo mundo é papelão molhado. E aí, se esse grupo tem essa estratégia e existe essa possibilidade de acontecer, não há o que se fazer, né? O time não teve um planejamento, talvez mesmo diante de vários alertas do mestre, né? De falar isso, pessoal, galera, coisa que o tanque dessa vez aqui quase foi, hein? Se ele fosse, vocês não iam aguentar o resto das porradas não, hein? Ou, galera, talvez aí vocês precisam diversificar um pouco aí, tem 3 magos e um guerreiro nessa party aí, né? Talvez fosse um pouco melhor variar um pouco as funções. Então, o TPK ele raramente acontece de uma maneira satisfatória na história. Ele acontece muitas vezes por acidente, a maioria das vezes por acidente, e é ruim pra todo mundo. É ruim pra todo mundo. Raramente é por maldade. Se for por maldade, é uma péssima experiência pros jogadores e um péssimo exemplo de mestre. Mas, tirando assim, jogos, por exemplo, Call of Cthulhu, em que eventualmente todas as aventuras vão terminar no TPK. Mas esse é o destino da galera, né? Faz parte do cenário, né? Aventuras de horror no geral, é mais comum isso acontecer. Mas todo mundo que tá jogando tá ciente disso. Em jogos de heroísmo épico, isso normalmente não é o objetivo, né? A intenção não é que todo o grupo morra. Então, pode acontecer. Mais pra frente a gente vai falar de outras situações que talvez possam ser evitadas, assim como a gente falou de evitar o jogador que faz besteira, decisões erradas, etc., o próprio erro crítico, porque o TPK pode ser oriundo de um erro crítico também. Pode ter acontecido alguma coisa. Pessoal, tem dia que você tá simplesmente com o dado cagado. Você realmente não consegue fazer nada, seu personagem vira tipo um inútil. E se nesse dia o personagem que tá cagado é o cara que é responsável por tancar, por exemplo, na situação que eu falei, o grupo depende muito desse personagem, e ele simplesmente tá tomando todos os críticos e não tá conseguindo bloquear e não fazer nada, e aí tristeza, né? Mas normalmente TPKs podem ser evitáveis, assim como o instrutor de autoescola do Otávio falou aqui no chat, que todo acidente é evitável, né? Todo TPK é evitável, se o seu mestre tiver a intenção realmente de não acabar, porque a menos que isso faça parte do roteiro da história, beleza, a intenção dessa história é acabar com o TPK para que a gente vai ter uma outra história que vai ser os órfãos dessa galera, sei lá. Se faz sentido dentro da história, ok. Mas acabar simplesmente para acabar, primeiro que sua história vai acabar sem ter conclusão, né? Porque todo mundo morreu, a menos que todo mundo agora faça outro personagem e magicamente entre nesse circuito, nessa história que tava rolando. Muito improvável que todo mundo que morreu vão vingar a morte. Muito improvável que essa história faça sentido. Então, TPK por maldade é inaceitável, e TPK por acidente tem como evitar se você tomar os devidos cuidados com sua progressão de personagem, suas decisões de montagem de desafio. Pode ser que você é um mestre iniciante e você não tem tanta experiência. É mais fácil você fazer um desafio. É melhor você fazer um desafio fácil demais, e em seguida você vai poder colocar outros que vão aumentando a dificuldade, do que você lançar logo um desafio muito difícil e você matar todo mundo na primeira rodada, na primeira aventura. Então, na dúvida, dá uma aliviada pra baixo e não pra cima. Eu quase cometi um TPK acidental com vocês na, sei lá, terceira, não, quarta ou quinta sessão do Forja do Amanhã. Ciente do risco que corria. Ciente não, porque se eu fosse levar em conta as diretrizes do sistema, aquele encontro era um encontro médio. Então, mas você é ciente porque você já tinha usado aquele encontro em outra mesa com o mesmo problema. Que eles eram monstros poderosos e tal, mas é aquela coisa. Rolagem de dado, o fator aleatório tá ali, entendeu?
E devo dizer que me orgulho profundamente de não ter feito nada para impedir. Ou seja, vocês só não morreram por sorte. Foi sorte de todo mundo no dado, de conseguir fazer as coisas. Não mexi em nada, não tirei rolagem de ninguém, não reduzi ponto de vida de porra nenhuma. Foi tudo exatamente como previsto para acontecer. O que foi bom. Eu considero que foi um bom cartão de visitas. Porque só o Luiz já tinha jogado comigo como mestre, todo mundo olhou e falou, bom, claramente ele não tem medo de moer todo mundo no soco. E foi o que aconteceu. Mas é evitável. Entra no critério do evitável, sim. Eu acho que TPK, salvo por uma das outras coisas que a gente falou, o jogador fez uma besteira muito grande. Os caras acharam que eram invencíveis contra um monstro que claramente era muito forte, acharam que a única forma que tinha era porrada. Salvo por uma sequência de erros, né? Igual o instrutor do Otávio falou aí. Todo acidente é evitável. Salvo por uma sequência de erros que não impeçam o que deveria acontecer, dá pra evitar. Dá pra você fazer, se planejar, se organizar de uma maneira a não matar todo mundo acidentalmente. Matei todo mundo de propósito. Pô, joga MMORPG, que aí pode matar que volta, sei lá. Vai fazer outra coisa, jogar tabuleiro. Existe uma situação que provoca TPK também. E mais uma vez eu vou citar essa mesa que eu tô narrando agora. Ela tem o Bruninho, que o Bruninho ele é um harmonizador de jogo, ele gosta de estar equilibrando a galera. E tem novatos lá. Então, o Bruninho e os novatos, eles criaram personagens equilibrados. Personagens que estão, né, naquela faixa. Tem coisas boas, tem coisas ruins, então eles estão equilibrados. O Líbio montou um personagem que ele tem ataque. Muito ataque. O Brunão montou um personagem que tem defesa. Muito defesa. Então, quando o mestre vai fazer uns desafios para o grupo, cai naquele problema. O desafio não pode ter uma defesa baixa, porque senão o Líbio acaba com ele e não sobra pra ninguém. O personagem não pode ter uma defesa, um ataque baixo, porque senão vai dar combate pra todo mundo, mas ele nunca vai acertar o personagem do Brunão. E aí você gera um desequilíbrio. Por que você gera um desequilíbrio? Porque você vai ter que colocar um desafio, uma série de desafios ou muito elaborados, o que vai sair um pouco da lógica às vezes, porque você vai ter que juntar elementos que não fazem lógica, ou você vai ter que colocar desafios que são poderosos. E aí um desafio mais poderoso derrubou a defesa do Brunão, não sobra ninguém. Resistir aos ataques do Líbio, não sobra pra ninguém. E aí, quando foi o que foi falado aí, ó, caiu o tanque TPK. Então, fique atento quando a mesa for gerada, quando você gerar os personagens, acompanhar, para que não tenha isso. Eu deixei correr, porque depois gera um monte de discussão, e eu ainda tenho como lidar com isso. Eu ainda consigo gerenciar esse tipo de situação. Mas eu reconheço que isso daí, se eu perder a atenção, se eu não ficar esperto, isso vai gerar problema. E isso poderia provocar um TPK, caso isso saia do controle. Então, já dou a dica. Quando for fazer, a personagem for fazer ficha do personagem, acompanha. Deixa a galera mais ou menos na mesma. Porque senão você vai desequilibrar. A gente falou disso no episódio sobre combeiro, né? E o problema do combeiro é que se ele fica forte demais, eu tenho que organizar o encontro pro nível de desafio dele, porque senão ele vai passar com o carreta em cima de tudo. Só que eu colocando no nível de desafio dele, todo o resto do time sofre com isso. Exato.